Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A pandemia de Covid-19 causou danos maciços ao emprego, com uma perda equivalente a 255 milhões de postos de trabalho em 2020. O cálculo foi apresentado hoje pela Organização Internacional do Trabalho, que destacou mulheres e jovens como os mais afetados pela crise gerada pelo novo coronavírus. De acordo com a OIT, 8,8% das horas de trabalho foram perdidas em todo o mundo em relação ao quarto trimestre de 2019, o que equivale a 255 milhões de empregos a tempo integral. O número calculado pela Agência Especializada da ONU é 4 vezes maior do que o referente à crise financeira de 2009. A análise ainda indica que, se não forem considerados os planos de apoio econômico recentes, as perdas em massa causaram uma queda de 8,3% na renda mundial do trabalho, o equivalente a 3 trilhões e 700 bilhões de dólares, ou 4,4% do produto interno bruto mundial. Para a OIT, o impacto da pandemia no desemprego está subestimado e 71% das perdas de emprego devem-se mais a uma saída da força de trabalho do que ao desemprego propriamente dito. Foram citadas questões como pessoas que não puderam trabalhar devido às restrições impostas e outras que deixaram de buscar trabalho. Segundo o estudo, as mulheres foram mais impactadas pela pandemia do que os homens e os trabalhadores mais jovens também sofreram mais do que os adultos. Para 2021, a organização destaca que a maioria dos países vão vivenciar uma recuperação relativamente sólida na segunda metade do ano, uma vez que os programas de vacinação comecem a fazer efeito. A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford, desenvolvida em parceria com a Fiocruz, já é distribuída no Brasil. O Brasil recebeu 2 milhões de doses no fim de semana. Do total de 2 milhões de doses, fabricadas pelo Instituto Serum na Índia e que chegaram ao Brasil, 185 mil ficaram no Rio de Janeiro. São Paulo foi o estado que mais recebeu doses, quase 502 mil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu o imunizante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Também estiveram presentes o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o embaixador da Índia, Suresh Reddy. As vacinas seguiram para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde passaram por checagem de qualidade e segurança, rotulagem e etiquetagem das caixas com informações em português. Essas doses já estão reforçando a campanha de imunização no país. E a vacina da Moderna é eficaz contra as novas variantes da doença. A informação foi divulgada hoje pela empresa. Apesar dos dados, a companhia disse que vai trabalhar para desenvolver uma dose adicional para aumentar ainda mais a proteção contra essas variantes. Cientistas temem a eficácia que as vacinas desenvolvidas possam ter, em particular sobre a mutação que surgiu na África do Sul. Para estudar o impacto da vacina existente, chamada mRNA-1273, a Moderna coletou amostras de sangue de 8 pessoas que receberam 2 doses da vacina e de 2 primatas que também foram imunizados. No caso da variante B117, identificada pela primeira vez na Inglaterra, não houve impacto no nível de anticorpos neutralizantes que foram produzidos após as injeções. Para a variante sul-africana, houve uma redução de até 1/6 do nível de anticorpos neutralizantes, mas ainda acima do que foi comprovado ser suficiente para a proteção em testes realizados com primatas infectados intencionalmente. Em Portugal, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito presidente do país. As eleições foram marcadas pela alta abstenção por causa da pandemia. Portugal reelegeu no domingo o presidente em eleições marcadas pela pandemia, que ocorreram em meio ao confinamento para conter o avanço da Covid-19. O conservador Marcelo Rebelo de Sousa obteve pouco mais de 60% dos votos, com a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes em segundo, com 12,5% dos votos. O candidato da extrema-direita, André Ventura, ficou em terceiro, com 11,9%. A principal resposta dada por esta eleição é uma e uma só. Tudo começa no combate à pandemia. Se a pandemia durar mais e for mais profunda, tudo o resto que queremos tanto correrá pior, durará mais, será mais difícil de enfrentar. Como esperado, a abstenção foi grande. Mais de 61% dos eleitores não compareceram, um recorde nas eleições presidenciais desde o retorno da democracia ao país em 1974.
Em Portugal, o presidente não tem poder executivo, mas atua como um árbitro quando há crises políticas e pode dissolver o parlamento para convocar eleições legislativas antecipadas. As votações de domingo serviram também para avaliar a aderência na população do partido de extrema-direita Chega, que avançava em um país em que esta tendência parecia ser exceção. A ex-guerrilha Farc enterrou a sigla de guerra na política e passará a se chamar Partido dos Comunes. O anúncio foi feito pela formação de esquerda após sua segunda assembleia, desde que fez um acordo de paz em 2016. A ex-guerrilha das Farc se despediu de sua sigla. A decisão foi tomada pela formação política, agora de esquerda, após realizar sua segunda assembleia desde que assinou a paz em 2016. Mudamos o nome do partido Força Alternativa Revolucionária do Comum por Comunes. A partir de hoje, nosso partido adotará o nome de Comunes. Os ex-combatentes decidiram deixar a sigla por causa dos danos ao grupo político causado pelos dissidentes das ex-Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que mantêm o nome Farc e se afastaram dos diálogos para continuar desafiando o Estado. Os ex-rebeldes querem mudar sua imagem antes das eleições legislativas e presidenciais de 2022. Em sua primeira incursão eleitoral em 2019, a legenda, também conhecida como Partido da Rosa, fracassou. Desde então, as divisões internas se aprofundaram enquanto dezenas de ex-combatentes foram assassinados. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.